Meus cumprimentos a todos aqueles que participam de mais uma exposição da nossa série Registros sobre Registros. Hoje é a exposição de número 393 e trata do tema da averbação de alguns atos pertinentes a unidades autônomas em condomínio edilício. Eu quero agradecer a Noreg do Estado do Paraná, que faço na pessoa de sua presidente, a professora Mariana Pozzenato Martins, que é também professora aqui, integra o corpo docente da nossa pós-graduação em Direito Notarial e Registral da UniÍtalo, Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. E também da coordenadora acadêmica da Noreg do Paraná, a professora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, que também é integrante do corpo docente aqui da nossa UniÍtalo. Ambas, doutora Mônica e doutora Mariana, também participam da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. E eu quero aqui registrar a minha honra em contar com o apoio dessas duas entidades, a Academia e a Noreg Paranaense, na sequência dessas nossas exposições que já vão realmente trilhando um tempo muito amplo. Eu tenho a impressão de que não houve ainda na história mundial do direito do registro imobiliário um curso tão vasto, uma quantidade de exposições tão ampla quanto essas. Bom, também há uma explicação que eu quero sempre indicar ao nosso público, que diz respeito à circunstância de eu estar gravando essas exposições em vez de fazê-las ao vivo, como era habitual. Acontece que houve aqui na minha região uma dada mudança na empresa que cuida dos serviços de informática e de internet em particular. E o que se tem percebido é que ao final da tarde, provavelmente porque aumenta o número de pessoas ingressando, acessando a internet, gente que chega do trabalho, etc., tem caído muito o sinal. Isso tem prejudicado as nossas aulas. Então, enquanto isso não se resolve, eu, para salvaguardar o interesse daqueles que me ouvem, eu estou preferindo fazer por meio de uma gravação que a competentíssima Melina Rebuzzi faz a gentileza de levantar para a rede da internet. Bom, espero que se supere, porque se há uma escala que eu gosto de seguir, é que, em primeiro lugar, na cumieira da boa pedagogia está a aula presencial, pessoal, em que alunos e professores aprendem junto a matéria, olhando-se mutuamente uns aos outros. Em segundo lugar, já que quando isso não é possível, ao menos que seja um virtual ao vivo. E é só em último lugar que se deve pensar nessa hipótese da mera gravação. Mas o que não tem jeito de superar-se está resolvido, né? Bom, vamos lá ao nosso tema, que é a averbação de alguns atos pertinentes a unidades autônomas condominiais, em condomínio em edifício. O inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015, lembremos sempre que isso é uma divisão fundamental. O inciso 1º trata dos registros em sentido estrito, o inciso 2º das averbações, e ainda temos a legislação extravagante tratando de umas e outros. Bom, nesse inciso 2º, que trata das averbações, o número 6, o item 6º, cuida da previsão relativa aos atos correspondentes a unidades autônomas condominiais. Previstas essas unidades na famosa Lei 4591 de dezembro de 1964.
Mas a condição para que se possa fazer esse averbamento dos atos relativos às unidades autônomas condominiais está em que a incorporação imobiliária dentro desse sistema da Lei 4591 tenha sido formalizada de modo anterior à vigência da Lei 4591. Essa é a história. Tem que ser antes da Lei 4591. Esse dispositivo, a que eu fiz referência, né, do número 6 do inciso 2º do 167, já agora passado quase meio século desde a vigência da Lei 6.015, pode considerar-se já inócuo. Melin Narmen Chalub, esse é um autorizadíssimo jurista brasileiro e, sobretudo, especialmente autorizado nessa matéria de incorporações imobiliárias e também dos negócios fiduciários, etc., alienação fiduciária. Diz a propósito que em nossos dias a aplicação desse preceito é rarefeita. Como eu disse, pode mesmo considerar-se inócuo. Mas de que se trata? Bom, a Lei 4591, que é referida no inciso 2º do 167 da Lei 6.015, né, no item 6º desse inciso 2º, versa o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Trata-se de uma lei promulgada em 16 de dezembro de 1964, ao tempo em que vigorava entre nós, na esfera normativa dos registros públicos, o regulamento de 1939, ou seja, a legislação anterior à vigência desta nossa Lei 6.015. Era então o decreto 4.857, de 9 de novembro de 1939. Ficou conhecido como Regulamento de 39, essa maneira com que se fazia referência, muito frequentemente, a esse decreto. Ao passo, porém, em que esse regulamento registral pouco dispunha sobre o tema do condomínio, realmente era muito pouco que ali se falava, no artigo 178, havia uma rápida referência ao condomínio, ao falar-se da transcrição dos julgados em ações divisórias. Era isso, quando se punha termo à indivisão. Só isso, não se falava mais de condomínio. Já por sua vez, a Lei 4591, de 1964, enunciou, a propósito, entre outras disposições, uma série delas, por exemplo, do artigo 7º, no artigo 9º e no artigo 32, em que nós vamos ver referências explícitas ao registro de imóveis. Então, vem a Lei de 64 e trata do registro relativo ao tema do condomínio, coisa que não estava, para nada ou quase nada, referido no Regulamento 39. Com a vigência da Lei 6.015, ou seja, em 1º de janeiro de 76, lembramos, a lei é de 31 de dezembro de 73, mas passou a vigorar só em 1º de janeiro de 76, por força lá do artigo 298. Ou seja, o que fez o legislador, tendo em vista que a Lei 6.015 representou uma grande mudança no sistema registral brasileiro, deixou um prazo de 3 anos para que ela fosse estudada, fosse adequadamente compreendida, na medida do possível. Mesmo assim, foi difícil que isso rapidamente se consolidasse. E até uma explicação que eu gostaria de mencionar aqui. Nós tínhamos tido uma experiência pouco satisfatória com o Código Penal de 1969, chamado Código Penal de Hungria, que foi aprovado, mas nunca entrou verdadeiramente em vigor. Durante uma década até que foi revogado, sem entrar em vigor. Isso fazia com que os juristas tivessem uma certa dúvida se a Lei 6.015 ia entrar mesmo em vigor ou não. E por isso estudavam alguns, mas com uma certa cautela, sem demasiado esforço, sem demasiado empenho, porque
temiam que no final ela não entrasse em vigor. Afinal, ela entrou em vigor e aí, mais de uma década depois, eu me lembro ainda, já estou falando de 85, 86, ainda se discutia sobre o princípio da unitariedade. Eu me lembro, para terem uma ideia, que a saudosa registradora aqui de São Paulo, a Maria Helena Leonel Gandolfo, que foi do 10º registro, um grande nome, na prática registral e na doutrina, ela era uma doutrinadora. Ela mandou elaborar umas faixas para tentar sustentar o acerto do princípio da unitariedade. Então dizia assim, olha, um imóvel, uma matrícula, um imóvel. Então ia nos congressos de IRIB, esticava-se essa faixa, porque havia muita gente que contestava isso, em vista de circunstâncias peculiares, principalmente circunstâncias peculiares em Brasília, e de gente que tinha convivido com parlamentares e trazia como histórico dessa convivência com parlamentares a noção de que a intentio legislatoris, ou seja, a intenção do legislador, não era aquela que estava na lei. Afinal, o tempo passou e, com algumas limitações, esse princípio terminou sendo aceito. Bom, mas com a vigência da Lei 6.015, o que se havia de considerar, não há dúvida, era uma situação factual, uma situação de fato. E este grande autor que nós acabamos de mencionar, Nachman Shalom, observou que ao entrar em vigor a Lei 4591, que era a Lei dos Condomínios, os edifícios, e muitos edifícios, não dispunham efetivamente de estrutura jurídica moldada a essa situação especial que estava criada na lei. Daí, ele diz isso, que os titulares das unidades de edifícios construídos anteriormente à Lei 4.591/64 devem formular suas convenções de condomínio de acordo com a nova lei e promover seu registro no registro de imóveis. Então, essa lição do professor Melina Chalub está num livro muito conhecido, que foi editado pela Gen Forense do Rio de Janeiro, um livro coordenado pelo meu saudoso amigo, grande professor, que foi José Manuel da Rua Alvim, também pelo Alexandre Lázio Clapes e pelo Dr. Everaldo Augusto Kandler. É um livro chamado Lei de Registros Públicos Comentado. Muitos conhecem esse livro. Bom, sublinhe-se que a Lei 4591 não só impõe a condição do registro para que o incorporador possa alienar as unidades autônomas, senão que reforça essa condição. E reforça com norma de caráter penal. Se formos ver lá no inciso 1º do artigo 66, artigo 66, vamos ver que ela inclui essa alienação das unidades autônomas condominiais sem o registro, sem a inscrição, no nosso caso, o averbamento, entre as contravenções relativas à economia popular. Ou então, o que é punível nos termos do artigo 10 da Lei 1521, de 26 de dezembro de 1951. Ali se prevê se estatui a punição de quem negociar, ou seja, do incorporador que negocie frações ideais de terreno sem previamente satisfazer as exigências constantes dessa lei, então, 4591. Bom, tamanha a importância protetiva que se espera, portanto, retirar de todo esse arcabouço jurídico, que esse grande registrador e doutrinador gaúcho, Mário Pazuti Mezzari, que é lá de Pelotas, ele ensina no seu livro Condomínio e Incorporação no Registro de Imóveis que não é sequer lícito elaborar contratos preliminares que contemplem a obrigação de registro futuro da incorporação. Considera que isto é ilícito já. Bom, o fato é que o aqui examinado dispositivo referente à averbação dos atos correspondentes às unidades autônomas condominiais apenas se aplica quando a incorporação tiver sido formalizada precedentemente
anteriormente à vigência da Lei 4591 de 64. Quando se trate de incorporações que se tenham formado posteriormente a 21 de dezembro de 1964, por que essa data, 21 de dezembro? Porque foi a data da publicação da Lei 4591 pela imprensa oficial. Então, nesse caso, se a incorporação é posterior a 21 de dezembro de 64, então se aplica o disposto nos artigos, nos itens 17 e 23 do inciso 1º do, aqui já referido várias vezes, artigo 167 da Lei 6.015. Significa dizer, mediante registro em sentido estrito, registro estrito sensu. Anotem, portanto, como é uma coisa muito antiga, são incorporações anteriores a 21 de dezembro de 64, é pouco ou nada provável que, passados 60 anos, ainda tenhamos incorporações como essas, pendentes de atos registrais, pendentes de todo tipo de alienação. Mas pode haver. Dessa maneira, convivem no sistema da lei. Por que eu digo que possa haver? Eu vou fazer o seguinte, fazer uma observação aqui. Eu aprendi, quando estive auxiliando a essa eminente ministra, grande ministra do STJ, ministra Nancy Andrighi, quando eu a estive auxiliando na Corregedoria Nacional de Justiça, eu aprendi uma coisa na prática, que reforçou o que eu pensava, mas reforçou em grau muito elevado, que o Brasil são Brasis. Ou seja, há tanta variedade na vida brasileira que eu não posso apostar, a partir, por exemplo, da situação do Estado de São Paulo, do Estado do Paraná, do Estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, que o quadro seja exatamente o mesmo que nós vamos encontrar, por exemplo, no Acre, ou no Ceará, ou no Espírito Santo, ou no Rio de Janeiro. E também, lá também não podem eles apostar nada a respeito da equivalência de situações. Diante dessa dificuldade, pode ser que em alguns lugares ainda penda de regularização registral uma série de condomínios formados antes da vigência da Lei 4.591. Bom, como quer que seja, convivem no sistema da Lei 6.015 dois modos de inscrição, portanto, relativos aos condomínios. Um, de registro em sentido estrito, são os novos. Novos significa a partir de dezembro de 1964. Outro, o antigo, o de averbação. E esse último, de averbação, tem por objeto a instituição de condomínio e a convenção condominial. São dois objetos, a instituição de condomínio e a convenção condominial. As duas coisas são averbadas. Referentes a incorporações, como vimos, anteriores à vigência da Lei 4591. Aqueles, os do registro, têm o mesmo objeto, mas quando as incorporações forem posteriores ao começo da eficácia da mesma Lei 4591. Portanto, é mais ou menos um problema cronológico. Batemos o olho, verificamos a data e pronto, sabemos quando se averba, quando se registra. Essa duplicidade de meios inscritivos projeta uma questão interessante do ponto de vista jurídico. E é a seguinte: qual é o momento em que se tem por existente juridicamente o condomínio por unidades autônomas? Isso é uma pergunta. Eu fiz parte de banca de concurso, né, de registro de notas. Esse é o tipo da pergunta que o examinador gostava de fazer, não para prejudicar candidatos, não, mas para verificar o desenvolvimento do candidato. Quer dizer, como é que ele se articula diante de situações um pouco mais abstratas, né? E a partir da leitura do artigo 7º da Lei 4591, tem-se uma resposta bastante provável para essa pergunta. Quando começa a existir juridicamente o condomínio? Que lá está dito que o condomínio se institui por ato entre vivos ou por testamento, mediante inscrição obrigatória no registro de imóveis. Ora, sendo assim, nós concluímos que o registro da inscrição tem caráter constitutivo. Diversamente, esse é o ponto.
quantas incorporações anteriores a 21 de dezembro de 1964, o averbamento da instituição condominial, que é ato obrigatório, hein, de acordo com o artigo 169 da Lei 6.015, é ato que se tem por obrigatório. Parece efetivamente provável que tenha natureza declarativa. Isso quer dizer que nós reconhecemos a existência de um condomínio sem o registro, porque não estava previsto o registro, antes de 21 de dezembro de 1964, mas depois de 1964, o condomínio só se constitui, a instituição condominial só se constitui depois do registro. Parece que essa é a solução adequada, mas, enfim, gostaria de que pensassem e verificassem o que lhes parece melhor a respeito desse assunto. Pois muito bem, eu novamente renovo aqui os meus melhores cumprimentos à Noregg do Paraná, à sua presidente, professora Mariana Pozzenato Martins, à sua coordenadora acadêmica, professora Mônica Dalla Vecchia, à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e a todos aqueles que me dão esse imenso gosto de participar dessas nossas exposições. E eu queria, para encerrar a exposição de hoje, dizer-lhes que duas coisas. Primeiro, que eu estou muito satisfeito, efetivamente muito satisfeito, com o êxito dos cursos de pós-graduação que estão sendo sob minha coordenação, mas com grande brilho do corpo docente, é preciso que se diga. O coordenador tem nisso menor parte. A parte melhor é a dos professores que estão nesse curso. Tem sido realmente um êxito muito grande. O conjunto de cursos, estamos com 4 cursos de pós-graduação no Centro Ítalo-Brasileiro, na universidade, que agora se chama Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, a UniÍtalo. E a segunda coisa que eu gostaria de mencionar, também convidando, sei bem da dificuldade que isso representa, fisicamente até, mas no dia 18 de novembro, que é uma segunda-feira, às 19 horas, lá no Centro Ítalo-Brasileiro, na UniÍtalo, que fica na Avenida João Dias, aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, haverá a entrega do título de doutor honoris causa. É uma entrega generosa, mas eu só tenho que agradecer. Em meu favor, em meu benefício. Eu fico muito satisfeito com isso, porque o Centro Ítalo-Brasileiro é autorizado, é uma entidade muito séria, academicamente séria, de modo que a outorga de um título desse, recebendo-a com muita satisfação, é efetivamente uma honraria a que eu gostaria que concorressem os amigos que frequentam esta nossa página. Muito obrigado a todos e até semana que vem, se Deus assim permitir.